Você já enfrentou ventos contrários na vida? Já passou por tempestades terríveis que ameaçaram você? Já passou por situação, circunstância tão difícil que você pensou que fosse naufragar? Hoje eu quero tratar deste assunto com você, enfrentando ventos contrários. Então não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Enfrentando ventos contrários. Você quer dar um curso à sua vida e de repente as circunstâncias são tão violentas que você perde o controle da sua própria vida. Eu vou tratar dessa matéria com você à luz de Mateus 14, 22 a 33. O contexto desta passagem retrata que Jesus e os seus discípulos acabaram de receber uma informação muito triste. O precursor de Jesus, João Batista, o maior homem dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus, acabava de ser violenta e cruelmente assassinado, degolado, por ordem de um rei bêbado, pela exigência de uma mulher adúltera, a pedido de uma adolescente inconsequente. João Batista é retirado da masmorra Maquerós, às margens do Mar Morto, colocado o seu pescoço num cepo e a espada tosada o seu pescoço e a cabeça dele ensanguentada, percorrendo a distância do Mar Morto à Galileia, num prato, para satisfazer os caprichos de uma família rendida às paixões mundanas e ao pecado hediondo. Não bastasse o abalo emocional desta informação, diz o texto que a agenda de Jesus era muito intensa, a ponto de ele não ter tempo para comer. Tamanha quantidade de gente que vinha em busca de cura, de alívio, de uma palavra. Então, em face disso, Jesus toma a decisão de sair com seus discípulos para um lugar deserto, para um tempo de descanso, para um período de férias. Com isso, Jesus valida férias. Férias não é luxo, é necessidade. Porém, quando eles chegam nesse local, a multidão havia descoberto o plano, não sei quem vazou a informação. Mas, ao chegarem lá, as multidões já estavam lá. E Jesus olha para essa multidão, essas multidões, está no plural, e se compadece deles como ovelhas sem pastor, e Jesus passa a curar os enfermos deles. Os discípulos pedem a Jesus para despedir a multidão. Era deserto, não tinha padaria por perto, não tinha lugar de comprar comida por perto, a noite estava chegando. E Jesus, então, diz para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. A questão é, primeiro, não tem dinheiro, segundo, não tem lugar para comprar. Terceiro, porque a logística era impossível para atender uma grande multidão como aquela, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E então, um garotinho que estava no meio da multidão tinha levado o seu lanche pessoal, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era aquilo para tanta gente? Jesus, então, toma aquele lanche do menino, dá graças a Deus e multiplica os pães e os peixes e dá uma ordem para os discípulos a atender a multidão, a servir a multidão. Porém, em vez de Jesus despedir as multidões e continuar de férias, diz o texto, aqui em Mateus, que Jesus
compeliu os discípulos a entrar no barco e passar para outro lugar, enquanto ele ficou sozinho, despedindo as multidões, depois subindo ao monte para orar sozinho. A pergunta é: por que Jesus despede os discípulos antes de despedir as multidões? Por que Jesus interrompe as férias dos discípulos? Por que Jesus não deixou que os discípulos ficassem com ele, despedindo as multidões? Porque em João 6, texto paralelo deste, somos informados que estas multidões, depois de alimentadas de maneira milagrosa num deserto, queriam arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Um rei político, um Messias político, um milagreiro que atenderia às necessidades imediatas. É claro que Jesus tira os discípulos de cena para tirá-los desse cenário de tentação. Jesus não queria que os discípulos nutrissem no coração essas ideias libertárias de um Messias político. Até porque Israel, na sua história, viveu debaixo de opressão e cativeiro. 400 anos no Egito como escravos, 40 anos no deserto, 7 anos de conquista e os 330 anos do período dos juízes, Israel viveu oprimido pelos inimigos à porta. Depois vem a monarquia com Saul, Davi, Salomão. Israel enfrentou guerras, opressão dos seus inimigos. Depois da morte de Salomão, em 931, as 10 tribos do norte, em 209 anos, viveram em conflitos constantes com reis ímpios. O Reino do Sul, alternando governos ímpios e pios, mas também viveu tempos de turbulência. Depois, em 722, a Assíria dominou as 10 tribos do norte. Depois, em 586, as 2 tribos do sul, Judá, foi dominado pela Babilônia. A Babilônia caiu, mas os israelitas ficaram debaixo da escravidão do Império Medo-Persa, depois do Império Grego, depois do Império Romano. E eles queriam um libertador. Mas Jesus não quer que eles passem por esta tentação. Compele-os a sair de cena. Jesus também despediu os discípulos para que ele sozinho, lá do monte, vendo-os em dificuldade, estivesse orando por eles. Agora, tudo o que você espera, já que as férias foram frustradas, é que pelo menos, o caminho de volta para casa seja tranquilo. Mas não foi o que aconteceu. Quando eles foram compelidos a entrar no barco e a voltar para casa, e veja que compelir não é pedir, não é aconselhar, é obrigar. É que tudo dê certo, pelo menos para voltar para casa. E aqui entra, então, algumas lições que eu quero compartilhar. Porque depois de muitos estádios da terra, eles foram açoitados por um vendaval, ventos contrários. Ventos contrários. O roteiro, o percurso era pequeno. Você sabe que o Mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, e a viagem não seria de norte a sul do lago, mas do leste a oeste. Então, ou do oeste para o leste. Então, eles começam a navegar e chega a tempestade, chegam os ventos contrários. E eles estão já na madrugada e o barco está rodopiando no meio do mar, sem avançar. A morte mostrando a carranga para eles. O perigo iminente, a solução não se vê. E aqui, então, eu quero compartilhar algumas lições com vocês. Primeiro, é que quando Jesus nos empurra
Para o miolo de uma tempestade, temos que entender o propósito. Há dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é a tempestade da disciplina. Foi o que Deus fez com Jonas. Mandou uma tempestade atrás dele. Não para destruí-lo, mas para trazê-lo de volta. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. O segundo tipo de tempestade é a tempestade para o amadurecimento e crescimento. É essa aqui. Jesus queria ensinar-lhes uma lição tão grande, tão profunda, e eles precisariam passar por essa tempestade pedagógica para que entendessem quão grande era o próprio Jesus. E eles afirmaram isso no verso 33. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E o adoraram. Então, entenda uma coisa. Se o Senhor está levando você para um cenário tempestuoso, é porque Ele vai fazer o caminho dele na tempestade para acessar o seu coração, para abrir os olhos espirituais e ensinar a você verdades tão profundas que de outra maneira você não aprenderia. Segundo, ponto importante, Jesus sempre vem ao nosso encontro quando nós estamos enfrentando uma tempestade. Ele não desampara os seus. Aliás, Marcos 6 vai nos informar que ele lá no monte está vendo os discípulos em dificuldade e orando por eles. Talvez você não veja, talvez você não sinta, mas Jesus está à destra de Deus Pai como nosso grande sumo sacerdote, intercedendo por nós. Outra lição importante. Ele não apenas sempre vem ao nosso encontro, mas às vezes ele vem na quarta vigília da noite. Quando as nossas esperanças já estavam se desidratando. Você sabe que a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Pois Jesus só vem ao encontro deles depois das 3 horas da madrugada. Portanto, eles estão nessa crise medonha, nessa tempestade terrível, fuzilados por ventos contrários há mais de 9 horas. Bom, alguém pode dizer, mas é muito pouco tempo. Depende da circunstância. Tem hora que 1 minuto é uma eternidade. O medo, o pânico, o desespero, o medo da morte, a ameaça do naufrágio, a noite sombria, escura, o mar revolto, as ondas encrespadas, o barco sendo sovado pela fúria das ondas, a morte mostrando a carranca. Mas eu quero lhe dizer que quando tudo parece ter chegado a um fim, a derrota lavrada, a morte certa, o fracasso estabelecido, Jesus pode intervir, Jesus pode manifestar-se, Jesus pode chegar e pôr um ponto final nessa crise. Às vezes ele não nos livra do problema, nos livra no problema. Às vezes ele não nos livra da cova dos leões, nos livra na cova dos leões. Às vezes ele não nos livra na fornalha, mas nos livra na fornalha. Para mostrar que foi ele. Não foi o nosso esforço, mas foi ele que fez. Mas ainda, quando Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite, ele vem andando sobre as águas, provando para nós uma coisa: as ondas ameaçavam os discípulos, o mar revolto era maior que os discípulos, mas Jesus vindo andando sobre as águas está dizendo: o que ameaça vocês está debaixo dos meus pés. Ele é o soberano Senhor que tem controle da natureza. Os nossos problemas nos desafiam, nos deixam impotentes, mas Jesus vem colocando os nossos problemas debaixo dos seus pés.
Ele é maior que os nossos problemas. Mais ainda, Jesus vem para corrigir o foco do nosso coração, às vezes perturbado, porque veja você uma noite escura, tempestuosa. De repente um relâmpago risca os céus com a sua luz e aquele facho de luz mostra alguém andando sobre o mar. Nunca ninguém andara sobre o mar. E eles que estavam cercados de uma região mística, sincrética, gentílica, logo gritam, um fantasma. É um fantasma. E agravam ainda mais o seu problema. Acrescentam mais um fator de medo. E Jesus responde para eles: tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Isso é maravilhoso. Porque antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalma os discípulos. Sabe por quê? Porque tem duas tempestades. Uma fora, outra dentro. Uma circunstância, outro sentimento. Tem hora que Jesus acalma a primeira tempestade. Tem hora que ele acalma primeiro o coração. Não adianta você acalmar a tempestade se o coração está tempestuoso. É preciso acalmar. Tem bom ânimo. Como é que você lida com medo? Não tema, não tenha medo. O único antídoto para você vencer o medo é a consciência de que Jesus chegou, de que ele é maior que o seu problema. E quando ele chega, o problema não tem mais força para derrotar você. Mas ainda, Jesus Cristo vem para levantar o caído. Porque Pedro disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Às vezes nós censuramos Pedro. Mas Pedro é o camarada que fazia para depois pensar. Ele era arrojado. E Jesus disse: pode vir, Pedro. E Pedro salta do barco e começa a andar. Terra firme debaixo dos seus pés. Até que num dado momento, ele tira os olhos de Jesus e, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Todas as vezes que você e eu tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias medonhas que estão à nossa volta, nós também afundamos. Tirar os olhos de Jesus é naufrágio certo. E Pedro diz a Bíblia que não tenta se livrar daquele afogamento usando a sua estratégia. Não, ele gritou imediatamente: socorro, socorre-me, Senhor. E Jesus agora não espera mais tempo, não. Prontamente estendeu a mão, o levantou e disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro não foi vencido pelas ondas. Pedro foi vencido pela incredulidade. Pedro não afundou porque o mar estava bravo. Ele afundou porque tirou os olhos de Jesus. O que nos traz derrota e fracasso não é o gigantismo do problema, é tirarmos os olhos de Jesus. Então Jesus vem para levantar o caído. E mais, ele vem para acalmar a tempestade da vida. Porque ambos subiram para o barco e houve grande bonança. Jesus acalma o coração, Jesus acalma a circunstância. Jesus levanta o caído e Jesus tira o vendaval, acalma a tempestade, estabelece bonança. Mas finalmente, Jesus vem para nos levar ao porto seguro. O relato de Mateus 6 diz que eles chegaram no porto desejado.
Isso significa que nós temos plena segurança em Jesus. Conforme o Salmo 84, vamos indo de força em força, e cada um comparece diante de Deus em Sião. Ele não deixa ninguém para trás. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus cordeiros. Aqueles que são dele estão seguros nas mãos dele. O diabo não pode tocar. O anticristo não vai arrancar nenhuma das ovelhas de Jesus das mãos de Jesus. Louvado seja Deus! Nós estaremos com o Senhor. Chegaremos no porto divinal. Estaremos salvos, seguros nos braços de Jesus. Mas, concluindo, por que ele permite tempestade na nossa vida? É porque as tempestades, além de inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, elas são pedagógicas. Elas não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. E é por isso que o verso 33 diz que os discípulos adoraram a Jesus e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. É claro que eles já sabiam disso. É claro que eles já conheciam a Jesus como filho de Deus. Mas agora eles têm uma experiência mais profunda. Agora eles têm um upgrade na sua fé. Agora eles têm uma consciência maior, mais profunda de quem é de fato Jesus e de quão grande é o seu poder, de quão gloriosa é a sua presença, que sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite, colocando os nossos problemas debaixo dos seus pés, nos dando a oportunidade de superar os problemas olhando para Ele, mas nos restaurando quando desviamos os olhos dele, acalmando o vendaval da nossa vida e nos conduzindo salvos e seguros ao porto divinal. Os ventos contrários, por um tempo, nos intimidam, mas eles se acalmam e nós avançamos. Que esta mensagem alcance o seu coração, que esta mensagem console a sua alma, que esta mensagem dê a você aquela fé serena e segura de que com Jesus nós triunfamos, nós vencemos e nós chegaremos lá, na pátria celestial, no porto divinal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se ainda não fez, ou seja, se inscrever neste canal, ajude-nos, inscreva-se e nos ajude a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Minha gratidão, meu abraço, Deus abençoe você.